Você que já se formou, sabe me dizer qual foi seu maior erro durante a faculdade de arquitetura? Ou você que ainda está no curso, sabe me dizer onde você está errando? Eu vou te contar o meu. Oi, eu sou a Thaís, arquiteta, e esse é o Arquitetura na Nuvem. Para mim, um dos maiores erros que eu cometi durante a faculdade, em projeto mais especificamente, foi o péssimo hábito de aprender a projetar só em planta. Claro que depois de algum tempo, e principalmente no TCC, eu aprendi a me livrar desse grande defeito, porque eu acredito que isso é uma grande erva daninha. Que coisa de velho, né? Comparar um negócio com erva daninha também, né? Tá beirando os 27 anos, whatever. É uma grande fraqueza do curso de arquitetura. Pelo menos na minha faculdade e o que eu vivenciei. Apesar que também eu acabei dando aulas para alunos de outras faculdades e eu percebi que eles tinham o mesmo defeito, que era projetar apenas em planta. E qual é o problema disso? Todo! Porque a arquitetura não é algo 2D. A arquitetura não é uma coisa que você vai olhar apenas em planta. A planta é só uma ferramenta de visualização do projeto visto por cima. É claro que ela tem sim a sua importância de setorização, de organização e de fluxos, mas é muito natural todo estudante de arquitetura começar a projetar direto pela planta. E acontece que nós ficamos vidrados em só projetar por ela ou dar início no projeto por ela. Mesmo que você tenha uma ideia de como que você quer que seja a sua volumetria, quando você entra na planta, você acaba não fazendo a migração e trazendo o projeto para outros níveis, para outros tipos de visualização. Você acaba ficando na planta, tenta resolver o projeto inteiro lá e depois vai para os 3Ds ou para os cortes ou para esquemas. Isso é um grande problema, porque o projeto ele acaba não conversando e é daí que saem muitas coisas comuns e aí o projeto acaba ficando sem graça. A minha experiência com volumetrias não é tão grande por esse fato de só projetar pela planta. Quando você está projetando em planta, você acaba querendo que as coisas encaixem perfeitamente, principalmente em implantações, que os desenhos e os traçados fiquem harmônicos para você ter uma visualização bonita da planta. Mesmo você sabendo, você acaba ignorando o fato de que quando a pessoa for utilizar aquela arquitetura, ela não vai ter aquela visão, a não ser que ela esteja num drone ou no avião. Então, ficar vidrada na organização da planta para que ela seja harmônica ou encaixe e tudo mais, não faz tanto sentido. Porque quando a gente está utilizando, a gente assiste a arquitetura no nível do olho. A gente não tem a visualização da planta. Então isso é muito errado. E uma das coisas que ajudam a gente a criar esse erro dentro do nosso estilo de projetar, eu acredito que tenha sido grande parte influenciado pelo AutoCAD. Apesar de ter o modo 3D dele, você acaba desenhando em planta, vai e passa para o AutoCAD e continua na planta. Depois da planta pronta, você migra para o Sketch e tudo mais. E uma das coisas que eu acho que tem ajudado bastante são os softwares BIM, porque ele já te dá a visualização, ele já te dá o 3D enquanto você faz a planta. E eu acredito que a nova geração de arquitetos que vai se formar por aí vai ter menos essa defasagem de apenas projetar em planta. E uma das dicas que eu dou, que eu aprendi a driblar quando eu percebi que eu fazia isso constantemente, foi criar assim pequenos modelos, maquetes durante o processo de projeto, coisas bem banais de palitinhos, ou pegava uma cartolina, dobrava para eu conseguir entender como eu queria a minha volumetria e na verdade como eu queria que a luz entrasse ou as orientações solares e tudo mais. E outra coisa que eu não era a rainha da perspectiva. É muito raro você ver alguém fazer a perspectiva e ir lá trabalhar inteiro na perspectiva e depois trazer para a planta. Você vê o que? A pessoa com a plantinha cheia de fluxo e blá blá blá. E depois ela faz uma perspectiva. Então, o que eu fazia muito também era, enquanto eu fazia a planta, logo abaixo, nas laterais, eu já fazia os cortes também, pensando já nos níveis, como seriam os tipos de abertura e também quais seriam as alturas dos pés direito, onde teria vãos e tudo mais.
Então, uma coisa que me acompanhou bastante foi os cortes bem esquemáticos, principalmente na hora de implantar. Todo desenho meu começou a acompanhar planta, corte, algumas vistas e pequenos esquemas, pequenos diagramas. E aí eu comecei a perceber que o meu ato de projetar estava um pouco mais completo. Ainda que eu começasse pela planta, durante a execução da planta, eu migrava para os cantos da folha, fazendo outros tipos de desenho. E aí, sua sugestão é, se você percebe que você projeta em planta, tenta driblar. Você não vai deixar de usar a planta para projetar, mas você pode adicionar novos elementos a ela. E outra dica também, usa um software 3D bem fácil de modelar, vai lá, modela e pensa sempre em conjunto, porque afinal a arquitetura é volumetria, é espaço, é tridimensional e não apenas uma planta. Tchau!